O Coringa já enfrentou o Batman centenas de vezes, sobreviveu a explosões, encarou o Superman, desafiou a Liga da Justiça e até fez piada na frente da morte. Mas você sabia que há personagens que fazem o palhaço do crime sentir medo de verdade? E uma delas nem pertence ao universo DC. É por isso que hoje nesse vídeo você vai conhecer os únicos personagens que conseguem tirar o sorriso do maior psicopata dos quadrinhos. Galera, o Coringa é um dos maiores vilões do universo DC e também um dos maiores vilões de todos os tempos. O personagem é totalmente desequilibrado, aparentemente não tem medo de nada e quer ver o circo pegando fogo. Ele quer ver o caos. Mas ao longo de seus 86 anos de história, isso mesmo, ele já tá velhinho. Quer dizer, nem tanto. Por incrível que pareça, há alguns personagens que conseguem meter medo sim nesse psicopata. Então vamos ver hoje nesse vídeo quais personagens são esses. E só lembrando a você para não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante e ajuda o canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também ative o sininho das notificações. Então, bora ver essa lista. O primeiro nome da lista é do Batman. A gente sabe que o Coringa é obcecado pelo Batman e também ele tem medo. Medo de quê? De que o Batman morra. Medo de que o Batman o enxergue como uma outra pessoa e não como o Coringa. Na revista Morte da Família, por exemplo, o Coringa enlouquece ao saber que o Batman poderia saber sua real identidade. E isso mudaria o relacionamento entre os dois. Então ele se joga para a morte para evitar de que o Batman revelasse sua verdadeira identidade. Já nas revistas Batman 142, 143, o Coringa vai procurar Daniel Cappuccio, que é um psicólogo que já treinou o Batman. Coringa já era um super vilão. E aí diz que ele não poderia progredir na sua vilania porque ele tinha medo do Batman. E aí o psicólogo ensina o Coringa a criar outras personalidades que não tivessem medo do Batman, mas que acabavam obcecadas por ele. Quem também está nessa lista é o Flash, seja o Wally West ou Barry Allen. Curiosamente, canonicamente falando, o Flash é o único outro herói que o Coringa de fato teme. E por que disso? Porque os poderes do Flash são totalmente contrários à personalidade do Coringa. Ou seja, priva ele de tudo aquilo que se baseia sua identidade. E a primeira vez que esse medo ocorreu veio lá na saga Crise nas Infinitas Terras, de 1985. E também, recentemente, na revista Flash 800, de 2023. E lá há uma pequena história chamada Não Venha para Central City, em que o Coringa tenta invadir a base de operações do Flash, mas é rapidamente neutralizado e colocado fora dos limites da cidade, antes mesmo que ele percebesse a presença do Flash. E outros vilões especulam que o Coringa nunca mais voltou a Central City por causa das ações do Flash. Lembra que eu falei que havia um personagem que não era da DC? Esse personagem é o Frank Castle, o Justiceiro. E esse encontro aconteceu numa revista de 1994 chamada Justiceiro/Batman Deadly Night. Lá o Coringa comete um ato que termina com o Justiceiro apontando uma arma para seu rosto. E parece que ele vai realmente apertar o gatilho. E o Coringa, percebendo isso, sussurra para ele: "Você realmente vai fazer isso." Só que no último segundo, o Batman aparece e salva sua vida. E a gente pode interpretar de duas formas: que realmente ele sentiu medo ou era algo mais profundo. Aí fica a critério de cada um. Mas uma coisa que é consenso entre os fãs, que esse foi um dos poucos momentos em que o Coringa realmente sentiu medo. Quando fez 80 anos, o Coringa ganhou uma revista em edição especial de 100 páginas. Lá há uma história chamada Dois Caíram no Ninho de Vespas. Nessa história, o Coringa está no asilo Arkham e aos cuidados de uma enfermeira misteriosa, que é inspirada na enfermeira do filme Um Estranho no Ninho.
E nessa história, a enfermeira enxergava o Coringa como uma marca que pertencia a lancheiras e pijamas. O Coringa protesta, mas a enfermeira insiste: as crianças te adoram. E aí um medo passa a tomar conta do Coringa, porque ele se enxerga como um sociopata homicida, quando na verdade ele era um vilão de desenho animado que não assusta ninguém de verdade. Quem está nessa lista também é o vilão Silêncio, Tommy Elliot, um dos poucos personagens da DC que o Coringa não faria qualquer tipo de parceria. Lembrando que Tommy Elliot é um antigo amigo de infância do Bruce Wayne, que se vê como seu oposto. Só que o Coringa também se vê assim, daí a rivalidade entre os dois. E foram vários os encontros entre eles, como por exemplo, recentemente, na revista Silêncio 2, em que o Silêncio tortura o Coringa enquanto zomba dele, fazendo até mesmo o Palhaço do Medo gritar e chorar. Também recentemente, na revista Batman Gotham Knight número 55 de 2004, foi a primeira vez que o Silêncio conseguiu quebrar o Coringa. Na revista, Silêncio e Prometheus derrotam todos os capangas do Coringa e o espancam brutalmente. Silêncio observa que o Coringa perdeu sua essência e se tornou mais um gangster comum de Gotham. E aí o Coringa, que estava totalmente abalado com essa situação, vai se refugiar em sua família secreta de aberrações de circo para renascer. E outros encontros que também ocorreram, o Coringa se aliou ao Batman para derrotar o Silêncio, porque o Silêncio foi o único personagem que o quebrou mentalmente e fisicamente. Não podia faltar nessa lista o Batman que ri, que vem de uma realidade de um multiverso sombrio, e ele representa o medo do Batman em não ser tão diferente do Coringa. Ele é uma versão do Bruce Wayne que foi corrompida pela toxina do medo do Coringa, e ele é uma ameaça não só para os heróis, mas também para os vilões. E o Coringa enxerga ele como uma ameaça existencial, achando que de alguma forma o personagem o pode substituir. Não à toa o Coringa tem pavor dele, tentando sempre se afastar do Batman que ri e até mesmo não quer ouvir sua risada. E lá na frente o Coringa chegou a se juntar ao Batman para derrotar o vilão. Isso aconteceu na revista Dark Knight Metal número 6. Quem também está na lista é o Coringa do universo animado da DC. Vamos lembrar que em Batman, a série animada, o Coringa é dublado pelo ator Mark Hamill, o Luke Skywalker. E essa versão do Coringa é muito assustada. Então tem medo de pessoas como, por exemplo, o vigilante Creeper, que o supera como um agente errático do caos. Teme também Charlie Collins, uma antiga vítima que tenta assassiná-lo, deixa o Coringa apavorado com a possibilidade de sua história ser definida por um ninguém. E também ele teme a Receita Federal e diz o seguinte, abre aspas, sou louco o suficiente para enfrentar o Batman, mas a Receita Federal, não obrigado, fecha aspas. E de onde vem isso? Vamos lembrar que na vida real isso é ligado ao gangster Al Capone, que não pagou por nenhum de seus crimes, mas foi pego pela Receita Federal por sonegação fiscal. Então pode ser que o Coringa temia o mesmo. O Coringa tem medo dele mesmo. E um grande debate entre os fãs é saber se o Coringa é realmente insano, mas isso já foi confirmado pela DC. Mas já aconteceram vezes em que personagens como Spectro e o Caçador de Marte conseguiram de forma temporária estabilizar os pensamentos do Coringa, e assim ele pôde pensar com clareza. E quando, nesse estado, ele ficou totalmente horrorizado com os crimes que ele cometeu e o que ele pode fazer a seguir caso retorne ao estado de insanidade. Não à toa, ele prefere ficar no estado são. Mas aí o grande questionamento é saber se esse Coringa é realmente o Coringa. Não à toa, quando o personagem está com seus pensamentos de forma clara, ele não quer de forma alguma retornar ao estado insano. Isso aconteceu recentemente na revista Batman número 7, em que o Coringa é estabilizado pela Coroa das Tempestades e implora ao Batman
que o impeça de escapar da Torre Arkham. Agora eu quero saber de você. Você acha que existe algum outro personagem que faz o Coringa perder o controle? Se por acaso existir, se por acaso acontecer nos quadrinhos, em uma série animada, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.